Eu resido na região de Edmonton, no Canadá. Isso aconteceu há 2 anos. Na época, eu tinha 17 anos e comecei a ficar curioso sobre os supostos skinwalkers no Parque Nacional Elk Island. Conhecendo pessoas na minha escola que falavam sobre isso, sabia que poderia ser apenas um rumor de alguns adolescentes bêbados que confundiram um veado com um skinwalker à noite. Mesmo assim, eu e meus amigos decidimos verificar se as lendas eram verdadeiras. Até hoje, não entendo por que cedi à pressão dos meus amigos depois que me chamaram de covarde. Vale ressaltar que eu tinha 17 anos na época e, de alguma forma, ser chamado de covarde me convenceu a participar da viagem mais arrependida da minha vida. Decidimos antes das aulas que eu e, para esta história, vamos chamá-lo de Tom, passaríamos por um buraco na cerca. Eu já havia passado por essa área enquanto o corredor era muito estreito, mas era suficientemente largo para passarmos. Íamos nos infiltrar, e nossos amigos, que tinham 19 anos e permissão para acampar nos parques nacionais canadenses locais, concordaram em nos ajudar a entrar. Nesta viagem de acampamento, meus 2 amigos que iriam nos ajudar já haviam encontrado uma boa área onde gostariam de montar acampamento para a noite. Ficava a cerca de 2,5 milhas em uma densa floresta, seguida por um caminho quase invisível que virava à direita. Acredite ou não, era ainda mais denso do que a estrada principal, que mal conseguia acomodar um carro comum. A única indicação de que era uma estrada real era uma placa que dizia o cuidado com os veados. Toda a ideia me parecia suspeita. Na velocidade que estávamos indo, chegaríamos ao nosso destino em menos de meia hora. Estávamos acelerando pela floresta em uma das estradas mais acidentadas em que já estive. Não surpreendentemente, o carro logo quebrou assim que chegamos ao caminho lateral. Isso significava que teríamos que ir o resto do caminho a pé. Um dos amigos tentou ligar o GPS no celular para que soubéssemos para onde estávamos indo, mas o telefone não ligou. Perguntei, você sabe para onde estamos indo? E ele pareceu não me ouvir ou me ignorar, pois sussurrou para si mesmo, eu juro que carreguei meu telefone antes de sair. Todos paramos para olhar ao redor. Podíamos sentir que estávamos sendo observados, e de repente, ouvimos passos ao nosso redor, o som de galhos secos sendo quebrados na floresta silenciosa, o que me deixou com medo pela minha vida. Também não conseguíamos ver a coisa que estava fazendo isso, mas então tudo parou. Parecia que todos pensamos a mesma coisa, porque ao mesmo tempo todos corremos de volta para o carro. Enquanto corríamos, eu podia ouvir o som de algo correndo atrás de nós. Então ouvi a voz de Tom, ajuda. Logo ouvi a voz novamente, mas a uma grande distância, pare. A voz desapareceu muito rápido e vinha mais fundo na floresta. Um súbito impulso de coragem me dominou. Eu me virei na direção da voz do meu amigo enquanto corria, e não ouvi mais nada por um tempo. Então, parei para descansar em um tronco, mas então ouvi a voz de Tom pedindo ajuda novamente, e desta vez não estava longe de mim. Corri na direção da voz e logo me deparei com um grande espaço aberto, iluminado pela luz da lua. Ouvi Tom novamente dizendo pare, mas desta vez soava engasgado e distorcido. Olhei ao meu redor, mas ainda não vi nada. A esta altura, eu sabia que o que estava tentando chamar minha atenção provavelmente não era realmente Tom. Então, bem atrás de mim, ouvi, você sabe para onde estamos indo? Parecia mais comigo desta vez. Então, ouvi novamente, você sabe para onde estamos indo? Desta vez, era mais profundo e distorcido. De alguma forma, consegui reunir coragem para me virar e vi a coisa mais horrível que já vi. Havia uma criatura lá de 4, que tinha um braço direito normal, mas ligeiramente dobrado, enquanto o braço esquerdo estava completamente dobrado na direção oposta a que um braço deveria estar. Sua perna esquerda estava faltando, mas a perna direita tinha um toco com uma pata que parecia de lobo. Seus olhos amarelos brilhantes olhavam para os meus, e então ela se levantou. Eu tenho 1,85 m, e essa coisa tinha mais ou menos 2 metros a mais que eu. Foi quando eu vi a substância vermelha escura escorrendo de sua mandíbula.
Enquanto nos encarávamos, ela abriu a boca e disse: "Vá, ajuda." Sua boca se movia como a de um boneco, de forma antinatural, e sua voz era muito profunda para ser de tom. Eu estava congelado, mas ela disse mais uma coisa, que ainda me dá arrepios até hoje: "Sai agora." Ela carregou o som no W e por um minuto inteiro não disse nada, então corri na direção da estrada. Quando cheguei à estrada, vi que o carro tinha desaparecido. Eles devem ter conseguido colocá-lo para funcionar sem mim, o que me deixou tendo que fazer a caminhada mais horrível da minha vida. Mas, nesse momento, todos os sons voltaram: os grilos, os sapos, todos fazendo seus sons habituais. Isso me trouxe conforto. O que vi naquela floresta não posso explicar, e o terror que senti não pode ser descrito. Depois desse dia, gostaria de dizer que segui em frente, mas a lembrança dessa coisa nunca me deixará. Apenas lembre-se, se você pretende acampar ou visitar o Parque Nacional Elk Island, você já cometeu um grande erro. Não sei exatamente o que aconteceu e prefiro não presumir nada, mas aqui vai. Algumas semanas atrás, minha namorada e eu estávamos acampando em nosso quintal, como fizemos muitas vezes antes. Estávamos bebendo um pouco de vinho ao redor da fogueira e assando marshmallows. Decidimos entrar na barraca por volta das 2 horas da manhã. Eu consegui montar uma TV e um PS4 para nos entretermos antes de irmos dormir. Nos aconchegamos e ela adormeceu por volta das 2h30, e eu logo em seguida. Acordei por volta das 4h30, precisando urgentemente usar o banheiro, mas não queria acordar minha namorada, já que o zíper da barraca era um pouco barulhento. Então, usei uma garrafa que estava ao meu lado. Quando me virei para voltar a dormir, percebi que minha namorada tinha desaparecido. Fiquei assustado e imediatamente preocupado. Chamei por ela, mas não obtive resposta. Coloquei meus sapatos rapidamente, peguei a lanterna e saí da barraca procurando por ela. Ela já tinha tido episódios de sonambulismo no passado, embora não desde que estamos juntos, há 2 anos e meio. Portanto, isso foi estranho e repentino. Não a encontrei na escuridão do quintal, então corri para a porta de vidro deslizante no térreo e comecei a chamá-la pelo nome. Finalmente, ouvi sua voz vindo de cima. Ela estava me perguntando se estava tudo bem, pois minha voz parecia bastante trêmula. Perguntei por que ela simplesmente saiu da barraca assim. Mas ela disse que não saiu, e não fazia ideia de como foi parar no futon lá em cima. Contestei isso, porque se você anda sonâmbulo, não feche o zíper da barraca e todas as portas atrás de si. Fomos procurar o telefone dela, já que ela não se lembrava sequer de ter entrado na barraca, embora tivesse bebido apenas meio frasco de vinho. Não somos leves de modo algum, normalmente precisamos de 1,5 garrafas cada um para ficar bêbados. Procurei ao redor e encontramos os sapatos, telefone e óculos dela dentro da barraca. Não sei o que aconteceu, mas sei que isso não é sonambulismo. Já vi pessoas fazerem isso antes, e ela já fez no passado, mas não foi nada parecido com o que ela passou agora. Também quero salientar que sou um sono muito leve, de acordo com o menor barulho, o que é bastante irritante na verdade. Eu teria ouvido ela sair da barraca, especialmente o ruído das sacolas de dormir. No entanto, o lado dela estava perfeitamente feito, como se em vez de sair da sacola de dormir, ela tivesse simplesmente desaparecido no ar e reaparecido na casa. Ainda mais uma coisa, minha namorada me lembrou sobre aquela noite, que foi a única noite em que dormimos sem nosso cachorro ou gato na barraca conosco. Então, se algo quisesse levá-la para fora da barraca, talvez se sentisse um pouco mais corajoso. Mas quem sabe? Obrigado por ouvir, e gostaria de ouvir o que você pensa sobre o que pode ter acontecido. Eu tinha 14 anos na época, era um sábado e estávamos indo acampar em uma das áreas mais rurais da Jamaica. Não mencionarei o local por motivos de privacidade.
Tenho 1,60 metros de altura e uma estrutura física média, e estávamos viajando de onde morávamos para cerca de 1h30 de carro. Quando chegamos lá, descarregamos nossas coisas da caminhonete e começamos a procurar um local adequado. Encontramos um riacho tranquilo e decidimos fazer o jantar imediatamente. Cerca de 2 horas depois, arrumamos tudo e continuamos a nossa jornada. Já era por volta das 16h30 quando encontramos um lugar bom o suficiente para montar acampamento. De repente, porém, fomos atingidos por um cheiro horrível e pungente. Honestamente, cheirava como creme azedo vencido misturado com ovos podres em um banheiro que não era limpo há anos e que foi deixado ao sol. Era um odor forte, que me fez sentir arrepios na espinha, e uma onda de medo me invadiu quando ouvi o grito mais estridente e ensurdecedor que já ouvi na minha vida. Peguei a espingarda de cano duplo cerrada e corri para dentro da barraca, mas consegui adormecer logo depois, apesar de ser apenas 18 horas. Por volta das 2 horas da manhã, acordei com o som de um galho quebrando e, para piorar as coisas, precisei ir ao banheiro. Como sou um entusiasta de filmes de terror, sei muito bem o que não fazer em situações como essa. Então, permaneci imóvel com a espingarda ainda em minhas mãos, pronta para atirar, se necessário. Avance cerca de 10 minutos depois, quando ouço meu tio gritar. Rapidamente, acordo meu pai, que estava dormindo ao meu lado, e saio lentamente, pensando que ele está apenas brincando conosco ou esperando, eu acho, mas nada poderia me preparar para o que vi. Essa coisa tinha pelo menos 2,5 metros de altura e exalava o mesmo cheiro que descrevi anteriormente. Tinha 2 chifres saindo da cabeça e ficava em 2 pernas terrivelmente semelhantes às de um homem. Eu presumi que estava no inferno, olhando para o próprio diabo. Em não mais do que 2 segundos terrivelmente longos, atirei na perna da criatura. Ela recuou de uma maneira que era parecida com a de um humano, um pouco demais para ser verdade. Então, acontece. Essa criatura se vira e nos reconhece, quase como se quisesse falar, e por Deus, juro que fala. Não me lembro exatamente o que disse, mas fala com uma voz profunda, rouca e masculina. Lembro-me de seus olhos vermelhos infernais brilhando que olhavam através da minha alma. Atirei novamente, desta vez em suas costas, que pareciam estar cobertas de pelo sujo e branco. Depois de cerca de 5 segundos, a criatura corre para dentro da floresta, deixando um rastro do que parecia ser sangue. Olho para o meu tio, que está quase em lágrimas, e para o meu pai, que está simplesmente congelado. Não sei como não estou também. Todos ficamos em uma barraca, arrumando as coisas, planejando correr de volta para a caminhonete assim que o sol nascer. Depois de cerca de 7 horas, o sol finalmente aparece, e fazemos como planejado. Quando chegamos à caminhonete, partimos dali como um raio. No caminho de volta, não dizemos uma palavra, não até chegarmos em casa. Você pensaria que a história termina aqui, certo? Bem, nem todos os contos de fadas têm finais felizes, posso garantir isso. Cerca de 2 semanas depois, descemos para o campo para procurar minha tia, tio e primos. A viagem era cerca de 3 horas de onde morávamos, então fomos passar a noite com eles. Quando chegamos lá, os vemos todos de pé no pátio da frente, esperando por nós, com um olhar de alegria em seus rostos. Este lugar era de cerca de 5 acres de terreno arborizado vazio, mas tinha uma ótima iluminação ao redor da casa graças às luzes solares de LED. Depois de cerca de 10 minutos de conversa, todos entramos e vamos para os banheiros para nos refrescarmos. Quando termino, saio e vou para o quarto em que estou hospedado. 2 dos meus primos, Brian e Mário, dos 6, estão no quarto jogando Forza Horizon 4 no PS4. Quando são cerca de 22 horas, decido ir para a cama. Digo boa noite e subo para o quarto. Está escuro e não me incomodo em acender a luz, apenas vou direto para a cama e me enrosco. Em um determinado momento, ouço a porta se abrir, mas a ignoro, pensando que são meus primos entrando. Cerca de 2 horas depois, Mário entra, acende a luz e grita.
Nunca esquecerei o olhar em seu rosto quando pergunto o que está errado. Ele parece como se tivesse acabado de matar alguém acidentalmente, está completamente atônito, porque a coisa que estava no quarto comigo não era meu primo. Era a mesma coisa que tínhamos visto antes, e agora estamos ambos vendo ela caminhar até a janela aberta, descer e sumir na floresta, como se nada tivesse acontecido. Se movia tão humanamente, tão repugnantemente, tão propositadamente. Todos correm para cima e perguntam o que aconteceu. Terminamos de contar a história e Brian simplesmente diz: "O homem bode." Felizmente, essa foi a última vez que tive uma experiência pessoal com essa criatura, e espero que continue sendo a última vez. Mas às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse acendido a luz, ou se Ario não tivesse entrado quando entrou, ou se ele tivesse deitado ao lado dessa coisa sem se incomodar em acender a luz. Eu resido em Minnesota, porém, viajei para o Wisconsin em uma excursão de acampamento dos escoteiros. Nos dirigíamos para Tomal, que é o nome do acampamento do grupo de escoteiros. Inicialmente, antecipei que seria uma experiência divertida, mas esse sentimento estava prestes a se alterar. No terceiro dia, enquanto me encaminhava para a loja apenas em busca de uma lembrança, acabei adquirindo um machado. Durante o retorno, procurei por meu amigo Thomas, mas ele não estava por perto. Depois de desistir de localizá-lo, continuei a retornar ao acampamento. Importante mencionar que já estava escuro e eu não dispunha de qualquer fonte de luz, somente vislumbrava algumas pessoas à distância. Internamente, praguejei contra meu amigo por me abandonar ali, indagando-me sobre suas razões. Após aproximadamente 5 minutos de caminhada, ouvi um grito fraco ao longe, o suficiente para me deixar apreensivo. Ponderava iniciar uma corrida, porém, o grito se tornou mais alto e próximo. Mesmo presumindo que já estivesse próximo ao acampamento, isso me deixou extremamente assustado. Em seguida, um rosnado surgiu bem atrás de mim. Instantaneamente, olhei para trás e deparei-me com algo mais pálido que cinza, exibindo um tom esbranquiçado. A mera visão de seu rosto ainda me assombra em meus pesadelos. Escutei-o avançando pela floresta eventualmente, e graças a Deus consegui retornar ao acampamento após fugir dele. Em meio ao pânico, acabei tropeçando em um galho e ferindo-me. Meu líder escoteiro veio em meu socorro, e meu amigo acabou se metendo em encrenca por me abandonar. Entretanto, no desfecho dessa narrativa, ainda permanece o mistério sobre a identidade daquela criatura, e não consigo conceber como foi capaz de percorrer centenas de metros em questão de segundos, pois sei que o grito não estava tão próximo e, de repente, ela estava rosnando ao meu lado. Se possuir alguma pista, peço que me informe. Em 2009, eu e meu melhor amigo B decidimos acampar no quintal de casa, localizado na área rural de Freve, Ohio. Cresci em uma propriedade com algumas acres de terra, cercada por aproximadamente 1.500 acres de fazendas ao redor. Enquanto acampávamos e assistíamos a vídeos de skate no YouTube, começamos a ouvir os coiotes uivando na floresta à esquerda. Isso era algo comum na região, e geralmente não nos preocupávamos com isso. Os coiotes continuavam a fazer barulho, mas subitamente cessaram todos os sons, o que nos deixou apreensivos. Repentinamente, ouvimos um ruído diferente, semelhante ao de um cachorro grande farejando do lado de fora da nossa barraca. Ficamos bastante assustados, pois nunca havíamos experimentado uma proximidade tão intensa com um coiote. Então, uma mão grande, que parecia ser humana, tocou a porta da barraca, visível para nós. Em silêncio e apavorados demais para reagir, permanecemos sentados, ponderando sobre o que poderíamos fazer em uma situação tão inesperada. De repente, algo de proporções enormes começou a se arrastar por baixo da barraca. Não conseguimos compreender por que estava tão determinado a entrar debaixo dela. Durante todo esse tempo, emitia rosnados ferozes.
Meu amigo agarrou o martelo que usávamos para prender as estacas da barraca e, de uma vez só, começou a golpear a criatura, mirando onde supunha estar sua cabeça. Ao invés de um grito, como seria de se esperar de um cachorro, a criatura rosnou de forma ainda mais ameaçadora. Parecia algo demoníaco. Depois de mais alguns golpes, corremos o mais rápido possível para fora da barraca, atravessando um campo até chegarmos à porta da minha garagem. Cada vez que olhava para trás, avistava uma sombra imensa seguindo de perto. Talvez não tenha observado o suficiente, pois só conseguia distinguir uma silhueta negra. No entanto, era difícil discernir detalhes na escuridão e no meio do nada. Assim que chegamos ao abrigo da garagem, a agitação cessou. Lembro-me de passar a noite inteira aterrorizado, e desde então nunca mais confiei nas florestas da região. Não tenho certeza se aquilo era um skinwalker, mas é a única explicação que me vem à mente, pois o comportamento e a aparência da criatura assemelhavam-se aos de um cachorro grande, embora sua mão fosse inegavelmente similar à de um ser humano. Entretanto, tenho plena certeza de que não era humano. Na primavera do ano passado, houve relatos de fazendeiros de ovelhas ao longo da fronteira entre a Holanda e a Alemanha, especialmente nas províncias orientais da Holanda e no sudeste do país. Esses pastores relataram vários casos de suas ovelhas, e em algumas ocasiões, até mesmo de seus cães pastores, sendo massacrados, mas não comidos. Esses casos foram noticiados várias vezes, pois, se os responsáveis fossem lobos, como muitos suspeitavam, estavam exibindo comportamento atípico. Afinal, os lobos não apenas matam suas presas e as abandonam, nem considerariam lutar contra um ou vários cães pastores em uma ocasião normal. Além disso, eles nunca invadiriam o território humano, especialmente não por conta própria, sem mencionar que o território estava sendo guardado por cães e cercas elétricas nos pastos. Ainda assim, houve relatos de ovelhas e cães pastores sendo mortos e, às vezes, parcialmente comidos. No sudeste, foram encontradas 11 ovelhas, 6 das quais eram cordeiros, mortas, mas intocadas além disso. Não foi encontrada nenhuma pista do assassino, exceto pelas marcas de mordidas profundas nas gargantas das ovelhas mortas, assim como uma pegada com um comprimento de cerca de 7 polegadas. Após esses assassinatos, houve um período de silêncio, até que surgiram novos relatos de assassinatos no leste, supostamente cometidos por lobos, como foi confirmado por testes de DNA nas marcas de mordidas das ovelhas mortas. Aproximadamente um ano depois, agora há uma pequena matilha de lobos vivendo no maior parque nacional holandês, o Valuaia, e não houve mais relatos de ovelhas sendo mortas, pelo menos não nas notícias. O assassino das 11 ovelhas no sudeste também foi confirmado como um lobo, mas isso nunca foi confirmado por resultados de DNA ou argumentos adicionais, além de que lobos jovens que procuram um território poderiam matar ovelhas em fazendas para mostrar a outros lobos quem é o chefe. Mas isso contradiz a afirmação de que os lobos não se atreveriam a se aproximar de áreas habitadas por humanos protegidas por cães e cercas elétricas. Tudo isso era bastante suspeito. Eu adorava ir para a floresta ao anoitecer, tanto que fiz isso pelo menos 3 vezes este ano, embora visitar a floresta após o pôr do sol ou antes do amanhecer ainda seja ilegal aqui. Eu costumava dar uma pequena caminhada pouco antes do pôr do sol e saía quando estava quase completamente escuro, usando roupas escuras para não ser facilmente visto pelos guardas florestais ou pessoas estranhas. Não sei por que sou viciado em caminhadas, especialmente noturnas, na floresta. Sinto um chamado muito forte da natureza desde a primeira vez que saí da trilha, no verão de 2017. Quando saio para visitar a floresta, seja saindo da trilha ou não, nem mesmo a hora do dia importa. Estou sempre energético e animado com isso. Até me atreveria a dizer que às vezes sinto vontade de caçar. Sinto o impulso de caçar quando vejo um veado ou coelho passando por mim, mas não tenho licença nem armas, então tenho certeza de que não seria capaz de fazer nada disso. Algumas semanas atrás, no início do outono, fiz outra caminhada noturna na floresta. Tive que levar minha lanterna, pois estava nublado e chovendo lá fora.
Como sempre, fui lá de bicicleta, prendendo-a em um poste antes de partir para a escuridão entre as árvores. Vi as últimas pessoas voltando para seus carros e casas enquanto eu caminhava na direção oposta. Já estava completamente escuro quando cheguei ao meio da floresta. Silenciosamente, desfrutei do frio, dos cheiros e dos sons da floresta e quase esqueci do meu encontro nestas mesmas madeiras quase 2 anos atrás. Depois de me sentar em um banco de madeira nas proximidades, ouvi o fraco balar das ovelhas a cerca de 200 metros de mim. Levantei-me e comecei a caminhar na direção do barulho, principalmente porque o balido soava bastante angustiado, como se as ovelhas estivessem em pânico e tentando fugir de algo. Já estava surpreso por poder ouvi-las de tão longe, mas o que me surpreendeu ainda mais foi que eu conseguia sentir o cheiro das ovelhas também. O vento soprava na minha direção, mas mesmo assim, não sabia que era capaz disso. Devo mencionar que é bastante normal encontrar um rebanho de ovelhas aqui nesta floresta, já que os pastores locais têm suas ovelhas em vários lugares para controlar as ervas daninhas que crescem ali. Um dia você pode encontrá-las no pântano e no outro dia, podem estar estacionadas perto da margem de um lago. Uma cerca elétrica temporária e facilmente removível manteria as ovelhas longe devagar e perder o rebanho. Nessa noite, o rebanho estava localizado em um campo pequeno a cerca de 200 metros de onde eu estava sentado em um banco. Demorei um pouco para chegar ao local antes de poder ver as ovelhas, pois o rebanho estava escondido pelos arbustos na minha direção. Porém, o que vi quando cheguei ao local me chocou um pouco. Não apenas os animais estavam correndo freneticamente, tentando escapar, mas também havia 2 ovelhas abatidas deitadas em uma pequena poça de sangue. Vi que suas gargantas estavam rasgadas por mandíbulas maiores do que as de um cachorro, ou até mesmo um lobo. Não havia sinais de que a cerca tivesse sido tocada, embora o que eu notei foram marcas de enormes pegadas caninas ao redor dos corpos das ovelhas e ao redor do curral, como se o assassino tivesse cuidadosamente circulado a princípio, escolhendo meticulosamente suas presas antes de entrar e agir. A visão, é claro, foi chocante e aterrorizante, mas estranhamente não para mim. Eu não estava tão chocado e assustado quanto esperava estar. Em vez disso, me senti mais frustrado. Frustrado por alguém ou algo ter estado vagando pela minha floresta causando uma perturbação. Eu tinha começado a ver essa floresta como minha segunda casa, e, apesar de ser um idiota imprudente, decidi seguir as pegadas. Eu estava curioso para ver quem ou o que estava perambulando pela floresta à noite. Se eu não soubesse melhor, perceberia que poderia estar entrando nas mandíbulas da morte em breve. Continuei seguindo as enormes pegadas até que as árvores ao meu redor tornaram o ambiente difícil de ser visto. Mudei de ideia, pois já não conseguia ver muito nesse ponto. As árvores bloqueavam praticamente toda a luz possível que entrava nos meus olhos, então peguei minha lanterna e a acendi enquanto ainda podia ouvir as ovelhas em pânico ao longe, talvez apenas 55 metros atrás de mim. Fiquei tenso de repente quando um novo cheiro atingiu meu nariz, um cheiro que parecia ser uma mistura de cachorro molhado e sangue fresco. Isso logo seria acompanhado por passos no chão da floresta, passos calmos como se algo estivesse se aproximando para me verificar. Direcionei minha lanterna para onde o cheiro e o som estavam vindo e o que vi primeiro foram olhos amarelo-ouro cerca de 1,20 m do chão. Isso já significava que fosse o que fosse, era maior do que um cachorro, até mesmo maior do que um lobo. Eu congelei enquanto a besta se aproximava e neste momento pude distinguir seu rosto e sua visão frontal. Era parecido com um lobo, embora com proporções ligeiramente maiores e mais robustas. Seu pelo era escuro nas costas e mais claro na barriga. Parecia até ter uma juba curta escura no pescoço. O animal parecia estar me encarando cautelosamente, mas ainda não parecia agressivo. Pelo sangue em seu focinho, pude perceber que devia ter sido a fera que matou aquelas ovelhas, e agora eu estava realmente com medo. Qualquer movimento brusco ou pânico que eu não conseguisse controlar poderia significar minha morte. Não era como se eu tivesse muitas chances contra uma besta tão grande. Ainda sem mostrar agressão, a criatura se aproximou até ficar a cerca de 5 metros de mim.
Enquanto eu estava lá, observando em total admiração e silêncio, a criatura se levantou em duas patas, como um urso, agora me dominando a uma altura de cerca de 2 metros e 15 centímetros. Senti os pelos do pescoço se arrepiarem e assumi uma postura defensiva mais firme. Eu tinha que constantemente me lembrar de não mostrar medo. Ela se inclinou um pouco para frente e cheirou o ar, para cheirar meu cheiro, e então ergueu as orelhas, parecendo mais suspeita de mim. Tudo o que eu sabia era que, quanto maior você parecer para certas criaturas, menos provável será atacado, mas não importa o que eu fizesse, essa coisa estaria me olhando de cima para baixo. Mesmo assim, tentei fazer o melhor da situação, tentando não parecer intrigado ou assustado, e, como por milagre, isso parecia funcionar. A coisa parecida com um lobo deu um passo para trás, quebrando ligeiramente o contato visual comigo. Eu dei um passo adiante e tentei parecer defensivo ou territorial, como se tivesse a vantagem. Agora, fiz algo audacioso, falei com ela, tentando soar temível e exigindo que saísse da minha floresta. Mais uma vez, fiquei genuinamente surpreso que isso funcionou. A criatura virou a cabeça para longe de mim e rosnou suavemente, parecendo protestar. Então, ela se pôs de quatro e se virou para desaparecer na escuridão. Antes de desaparecer completamente de vista, me deu um último olhar, terrivelmente humano, seus olhos refletindo o feixe da minha lanterna. Assim que não pude mais ver, ouvir ou sentir o cheiro do lobo, soltei um suspiro de alívio tão alto que temi que ele ainda pudesse me ouvir e voltasse. Foi só então que comecei a tremer, minha mente e corpo percebendo de uma vez que eu havia acabado de sobreviver a um encontro de vida ou morte com um animal além do normal, algo que me lembrou muito de um lobisomem. Arrepios gelados percorriam minha espinha, e fiquei um pouco nauseado quando fui subitamente surpreendido por um uivo penetrante, mais distante, vindo de trás de mim. Era ao mesmo tempo belo e assustador, me lembrando do uivo de um jogo que costumava jogar chamado The Hunter Classic. O som me gelou até os ossos, e tudo o que eu queria naquele momento era sair daquela floresta o mais rápido possível, de volta para minha casa. Depois de cerca de 20 minutos de caminhada rápida de volta para minha bicicleta, continuando a olhar ao redor e pausar cautelosamente, olhando para a escuridão a cada som que ouvia, cheguei rapidamente à minha bicicleta, a desbloqueei e corri para casa. De volta em casa, a realização me atingiu novamente. Eu poderia muito bem estar tão morto e despedaçado quanto uma daquelas ovelhas. Quando me acalmei, a questão começou a surgir: por que não me atacou? Por que reagiu daquela forma quando me cheirou? O que também é estranho é que não ouvi nada nas notícias, nem mesmo nas locais, sobre as ovelhas mortas que descobri. Parece que nunca aconteceu, talvez até o pastor negue completamente que seu rebanho perdeu 2 de seus membros para um predador sobrenatural. Tudo o que sei é que não vou contar a ninguém da minha família ou grupo de amigos sobre minha experiência. Se surgir nas notícias, tenho certeza de que as pessoas simplesmente pensarão que é um lobo, assim como aconteceu com todos os outros casos de mortes de ovelhas na Holanda nos últimos 2 anos. E com certeza vou parar minhas caminhadas noturnas na floresta, pois da próxima vez que encontrar algo assim, posso não ter tanta sorte.